Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa aula 33 do Trilha Portal de Aprendizagem. E hoje nós estamos na trilha Autismo na Vida Adulta e especificamente dentre os tantos assuntos, os tantos tópicos, as tantas literaturas que temos sobre essa temática as diversas necessidades que um autista tem na vida adulta. Hoje especificamente eu quis falar sobre autismo e emprego, as implicações para os empregadores e para os adultos autistas. Eu vou deixar o artigo aqui, que o artigo principal que eu me baseei para fazer essa aula foram alguns, mas o artigo principal, Solomon 2020, vai estar aqui nessa aula para vocês, aqui nos materiais complementares, juntamente com o mapa mental dessa aula. Então vamos lá começar mais essa aula aqui dessa trilha, né? Algumas noções iniciais sobre essa temática. Gente, antes da gente começar com essas noções iniciais, deixa eu colocar um ponto aqui para vocês. Olha só, nós temos poucos profissionais que são capacitados no trabalho com autistas, adolescentes e adultos. Nós temos muitas pessoas se capacitando, focando em adquirir repertório, em adquirir conhecimento, focado em crianças. E é muito comum a queixa dos pais quando esses indivíduos estão ali com 12, 13 anos e ali depois dos 13, então acabou, é um abraço, né? Você já não tem mais serviços para esses indivíduos. Você não tem mais terapeutas, você não tem mais terapia, você não tem mais clínica. Muitas vezes ir para a escola fica difícil demais, porque também é nessa fase no Fundamental 2, onde as questões de inclusão são mais difíceis, porque você começa a ter uma disparidade muito grande entre as habilidades que aquele indivíduo tem e o que é cobrado dentro do ensino Fundamental 2, do ensino médio. Então nós temos uma série de questões e uma falta muito grande de profissionais que possam atuar com essa população. Então, uma ideia que eu já quero trazer para vocês é se capacitar para atender essa população. Vá contra a manada. Faça diferente do que todo mundo está fazendo. Essa vai ser a forma de você ser um profissional diferenciado, de você poder cobrar mais pelo seu trabalho, de você poder ter mais sucesso, ter mais prosperidade, poder reinvestir na sua carreira. Porque ser bem remunerado é uma oportunidade que você tem para você poder reinvestir, para você poder ter acesso a mais formações, a mais livros, para você poder fazer viagens, para conhecer determinados locais. Que sem essa condição, sem esse dinheiro, você não vai ter acesso a isso. E você vai entrar num ciclo ali, você vai ficar andando em círculos. Então pensa nisso, pensa em pensar fora da caixa. Essa é uma grande sacada que eu já quero trazer para vocês. Então, os autistas vão crescer, eles não vão ser curados, eles vão continuar necessitando de serviços. Claro que, gente, sempre vai ter os terapeutas mais focados em crianças, óbvio. Que bom, né? Porque se todo mundo quiser fazer a mesma coisa e quiser trabalhar do mesmo jeito e com as mesmas pessoas, que péssimo vai ser para a sociedade. Nós precisamos disso mesmo, pessoas com diferentes habilidades, com diferentes prestações de trabalho para servir a população com deficiência, sejam autistas, sejam síndrome de Down, seja qualquer outra deficiência. Então isso é muito importante. Então pense que esses indivíduos vão crescer. Nos Estados Unidos, na América do Norte, na Austrália, no Reino Unido, é muito comum você ter programas de transição. A própria escola, já desde a escola, é muito comum também que eles ofereçam esses programas de transição. Que programas de transição são esses? São programas de transição da fase de adolescente para jovens adultos. É muito comum. Se você vê isso nas escolas para os neurotípicos.
Então já existe uma preocupação em o que esse indivíduo irá fazer quando ele terminar a escola. Não é esse. Nos países de primeiro mundo, eles não têm já essa ideia atrelada de que o indivíduo, o aluno, ele vai sair ali do ensino médio e ele vai entrar direto na faculdade. Não é assim que funciona. Como muitas vezes, principalmente a classe média brasileira, tem essa ideia. As profissões técnicas, nos países de primeiro mundo, muitas vezes elas são muito valorizadas. Por quê? Porque existe uma escassez de mão de obra. Então, pense em tudo isso, pense o quanto essa população precisa desses serviços e como você pode adquirir repertórios enquanto profissional para fazer essa prestação deste tipo de serviço. Criar um programa de transição, ter uma terapia, seja lá o nome que você quiser dar, terapia, estimulação, enfim, sei lá, um serviço que seja para ensinar essas habilidades para estes indivíduos. Nós temos outra trilha aqui dentro, que é a trilha de sexualidade, onde nós precisamos de profissionais que trabalhem com essas questões, e não existem. Como vocês sabem, há muitos anos, quem me conhece sabe que há muitos anos eu já busquei me capacitar nessa questão de sexualidade, pensar no autismo na vida adulta. Por quê? Porque eu tenho um interesse pessoal nisso tudo. Eu tenho um filho, né? Então eu tenho um interesse pessoal que me faz buscar incessantemente esse tipo de repertório, porque eu sou uma mãe. Também, além de ser uma profissional, eu tenho um filho que vai fazer 13 anos esse ano. Então, eu sempre tive essa preocupação, sempre tive essa visão. Pessoa muito ansiosa que sou, né? Então, queria trazer essa visão para vocês também, certo? Ok. Bom, importância de ter um trabalho. Gente, qual que é a importância que o trabalho tem na sua vida? Por que o trabalho ele é importante na nossa vida? Né? E aí aqui eu vou trazer alguns pontos. O emprego, quando a pessoa ela tem um emprego, quando ela tem um trabalho, né? Não só o emprego propriamente dito, mas o trabalho, ele proporciona uma estabilidade financeira para as necessidades essenciais daquele indivíduo. Alimentação, moradia, saúde e tantas outras coisas. Ter um trabalho contribui para a segurança financeira, tanto pessoal quanto familiar. E também reduz a dependência de financiamento do governo. Então é muito importante que a gente pense nos custos a longo prazo enquanto sociedade. Isso todas as sociedades, seja um país de primeiro mundo, seja um país de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. É preciso pensar sobre isso. O futuro desses indivíduos. Para além da caixinha da terapia ABA 40 horas por semana, para além das terapias, a gente precisa pensar sobre isso. Talvez alguns pais evitem pensar sobre isso porque eles ainda estão abastecidos com a falsa ideia de que os filhos sairão do espectro e serão neurotípicos. Ora, eles estão fazendo tudo que lhe mandaram, que são as 40 horas de terapia ABA por semana. Então, nada mais justo do que eles esperem que esses indivíduos irão sair do espectro, logo não precisamos pensar no futuro, não precisamos pensar na adolescência, não precisamos pensar na vida adulta, porque esse indivíduo deixará de ser autista. Infelizmente, muitos pais pensam assim. E muitos profissionais também nem se preocupam em conscientizar os pais disso, porque quando esse indivíduo tiver 15, 16, 17 anos, esse profissional sabe que ele não vai estar mais atendendo esse indivíduo, porque essa não é mais a faixa etária que a clínica desse indivíduo atende. Logo, não preciso me preocupar com isso. Teremos grandes problemas no futuro. Ter um emprego aumenta o bem-estar subjetivo do indivíduo em até 30% em comparação com estar desempregado. Gente, não ser produtivo, não ter um trabalho, não ter uma função. Eu não consigo entender pessoas que não dão a devida importância pra isso, né? Porque, assim,
A gente precisa se sentir produtivo, a gente precisa né, que não seja um emprego, mas seja um trabalho, enfim, isso é muito importante. Isso faz parte da nossa vida, da nossa essência. O emprego, gente, ele promove, né, ter um trabalho, ter um emprego, ele promove amizades. Ele é um meio das pessoas se socializarem, gera para os indivíduos um senso de identidade, de realização, vai muito além do dinheiro. Tanto que nós vemos pessoas bilionárias, pessoas que não precisam trabalhar, que de repente não trabalham e que estão deprimidas, estão ansiosas, estão com diversos outros transtornos mentais. O emprego, o trabalho, ele oferece um sentido de propósito, de estrutura para a vida, né, de validação, que vai muito além dos ganhos financeiros. Nós temos aspectos sociais e emocionais quando esse indivíduo ele tem um trabalho, ele tem uma produtividade. Então imagina um indivíduo autista que não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Imagina como que esse indivíduo pode se sentir, mesmo que ele seja uma pessoa que tenha toda a condição financeira do mundo. A gente precisa pensar mais sobre isso. Os empregos são fontes de amizade. Nós temos dados aqui que 82% dos americanos, eles têm amizades próximas com os colegas de trabalho. Ou seja, quem muitas vezes é a fonte ali de amigos das pessoas? Aquelas pessoas que você trabalha. O emprego leva também uma melhoria do status social, dos relacionamentos, da realização social, da realização pessoal, perdão. Então, ter um emprego melhora a imagem que você tem de você mesma, né? E aqui as pesquisas falam até que contribui muito para aquela ideia do sonho americano, né, que existe, que nós vemos muito nos filmes. Então, olha o quanto ter um trabalho, ser produtivo, é importante para as habilidades sociais e socioemocionais dos indivíduos. Vamos falar agora sobre o emprego na vida adulta para os autistas. Gente, eu vi algumas estatísticas que eu fiquei chocada. Olha só, pesquisas sugerem que apenas 58% dos jovens adultos autistas aos 20 anos estão empregados. Essa taxa de emprego para indivíduos autistas em programas, por exemplo, de reabilitação vocacional que são financiados pelo Estado, estamos falando aqui numa realidade de Estados Unidos, ela é muito baixa. Com apenas 60% dos indivíduos conseguem um emprego. Então, como eu falei para vocês, existem muitos esses programas de transição e que eles são inseridos muitas vezes lá desde a escola, onde nós temos estes programas focados em ensinar habilidades vocacionais para que esses indivíduos possam se inserir no mercado de trabalho. E a gente tem tanto programas que são financiados pelo governo, quanto programas de iniciativa privada, que inclusive são muito caros. Então, muitas vezes, não é qualquer família que consegue custear, colocar um indivíduo em um desses programas. Só que mesmo assim, nós ainda temos uma taxa onde só 60% acaba conseguindo um emprego depois de passar por um destes programas de reabilitação vocacional. Então, a taxa de emprego para adultos autistas ela é significativamente menor em comparação com outros grupos de pessoas com deficiência e até mesmo, pasmem, indivíduos condenados de algum crime. Então, ex-condenados, né? Pessoas que saíram da prisão e depois precisam se inserir no mercado de trabalho. Então, é mais fácil, então, um ex-presidiário adquirir um trabalho do que um autista. Eu fiquei chocada e aqui a gente não tá discutindo sobre ex-presidiários e a questão social. Não é sobre isso, aqui não é lugar pra isso, não sou assistente social, não trabalho com ex-presidiários, não é sobre isso. Mas, assim, né, é chocante, né? Então, apesar de nós termos muitas habilidades positivas de um indivíduo autista que é muito importante dentro do mercado de trabalho,
Esses indivíduos, eles têm muitos desafios, né, na interação social, na adaptação aos ambientes de trabalho e também algumas diferenças cognitivas que contribuem para a gente ter toda essa disparidade que os dados nos mostram. Então, os empregadores, muitas vezes, eles acabam relutando em contratar adultos no espectro autista, porque eles têm uma percepção, talvez, de que isso vai gerar mais custo para a empresa, de que esse indivíduo vai ser menos produtivo. Então, nós temos concepções totalmente equivocadas e estereótipos muito arraigados do autismo. Vamos para a nossa primeira palavra-chave da aula? A primeira palavra-chave é contratação. Primeira palavra-chave é contratação. Bom, quais são as implicações da falta de emprego, né? Algumas implicações. A falta de um emprego, de um trabalho, né? Não precisa ser necessariamente um emprego, mas de um trabalho, né? Impede que os adultos autistas eles sejam ativos, produtivos e que eles adquiram habilidades de vida e habilidades sociais necessárias. O desemprego, ele exclui os indivíduos autistas da aplicação prática de habilidades e pode levar à perda também dessas habilidades ao longo do tempo, porque eles acabam não tendo a oportunidade de praticarem todas essas habilidades que muitas vezes são lhes ensinadas. Nós também temos aí restrições financeiras que acabam tornando o acesso a esses programas de transição privados que eu falei para vocês inacessíveis para muitas famílias que têm aí filhos autistas. Então olha só o que eu falei para vocês sobre os programas de transição e eu vou dar uma aula só sobre essa temática, sobre esses programas de transição e eu quero treinar pessoas para elaborarem esses programas de transição, para criarem esses programas de transição aí na sua prática. De repente você tem um perfil para trabalhar com autistas adultos, com adolescentes, e você pode criar esses programas aí dentro da sua realidade. Olha só, quanto que pode custar, gente? Esses programas de transição privados, de iniciativa privada que eu falei para vocês, para indivíduos autistas, eles podem custar até $100 mil por ano. E isso tá muito além do recurso da maioria das famílias. Porque a renda mediana da classe média, ali, a renda média de um estado norte-americano, né? Não um norte-americano apenas, mas de pessoas dos Estados Unidos, já que nós temos Canadá também ali dentro da América do Norte, é de $61.937. Então isso torna colocar esses indivíduos nestes programas de transição extremamente oneroso, então fica impossível. Mesmo as famílias que ganham acima dessa renda média também enfrentam dificuldades financeiras ou acabam indo à falência com esses altos custos dessas matrículas nesses programas de transição. E aqui eu tô falando de programas de transição onde você... Não tô falando de residência assistida, tá? Que essa é outra questão que nós vamos ainda falar em outra aula aqui dentro dessa trilha Autismo na Vida Adulta sobre a questão das residências assistidas, mas aqui a gente tá falando de programas de transição mesmo para ensinar essas habilidades vocacionais. Então a dificuldade financeira para ter acesso a esse tipo de serviço acaba impactando aí gerações e gerações, porque leva, quando essa família ela se endivida, isso leva a impactos econômicos de longo prazo para essa família, que vai afetar os irmãos, que vai afetar, enfim, toda a dinâmica familiar. Então, as pesquisas indicam também que os adultos desempregados autistas estão em um risco aumentado de se tornarem indivíduos sem teto. E a questão das pessoas sem teto hoje está sendo um grande problema na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, outros países também. Isso acaba sendo a porta de entrada para também envolver questões de uso de drogas, enfim, grande problema, tá? Disparidade salarial e desigualdade social. Olha só, os indivíduos autistas, o que a gente vê? O que as pesquisas nos mostram? Que eles também costumam ter salários significativamente inferiores. Então, os adultos autistas que conseguem emprego,
eles tendem a receber salários significativamente mais baixos em comparação com aqueles que não estão no espectro. Eles também costumam ter mais trabalhos, empregos de meio período. 80% dos adultos empregados autistas trabalham em tempo parcial. Então isso acaba levando eles a ganhar menos, já que eles trabalham menos horas. Então eles têm aí um ganho médio salarial de $160 por semana, o que é considerado abaixo da linha da pobreza dentro dos padrões dos Estados Unidos. Isso também gera um impacto no bem-estar psicológico desse indivíduo, porque essa disparidade salarial, essa diferença salarial, afeta a autoestima desse indivíduo, o seu bem-estar psicológico. A gente também tem uma grande relutância dos empregadores para contratar adultos autistas, mesmo que nós que trabalhamos com eles, saibamos que eles possuem diversos atributos positivos, como confiabilidade, um senso de responsabilidade muito grande, muitas vezes uma capacidade de atenção focada. Bom, aumento no número de diagnósticos. Nós que trabalhamos com isso, sabemos que nós temos um aumento das taxas de diagnóstico, né, das pessoas que estão sendo de fato diagnosticadas. Isso tende a aumentar nos próximos 10 anos. Então a gente vai precisar de um esforço muito grande por parte de políticas públicas, de empregadores, de instituições privadas, das próprias famílias, de terapias, de prestação de serviço, de escolas, para que a gente consiga fornecer a ajuda necessária, os programas necessários para que essa transição possa ser feita. Então precisamos pensar sobre isso, precisamos falar sobre isso, precisamos nos capacitar para isso. A gente já precisava estar se capacitando já para ontem, né? Então precisamos muito de nos capacitar, estarmos preparados para esse tipo de serviços. Quais são as implicações das características do autismo no trabalho? Então, alguns pontos trazidos aí na literatura. Primeiro, a adaptação ao ambiente de trabalho. A gente sabe que adultos autistas podem ter, sim, dificuldades em se adaptar aos novos ambientes de trabalho, a seguir instruções, a colaborar com os colegas. Nós temos também todas as questões sensoriais, a diversidade de estímulos que esse indivíduo muitas vezes está exposto, por isso que o home office, trabalhar de casa, também é uma oportunidade maravilhosa. Bom, no que tange a duração do emprego, olha que interessante esse dado. Em média, um adulto empregado autista, ele mantém seu emprego por aproximadamente 2 anos, em comparação com a média nacional, que é de 4,2. Então, ou seja, esses indivíduos tendem a trocar mais de emprego, a permanecerem menos tempo em um emprego. Quais são os impactos dos sintomas, das características do autismo, né? As características podem afetar diferentes etapas desse indivíduo dentro no trabalho, que vai desde ali o seu processo de candidatura a uma vaga até uma possível demissão. Quais são as limitações nas oportunidades de emprego? Bom, busca por empregos específicos. Adultos autistas são aconselhados a procurar empregos que talvez tenham uma interação social mais limitada, ou a execução de cargos dentro de um emprego, de uma empresa que tenha objetivos claros. Então a gente precisa também adequar, como a gente faz com qualquer indivíduo, adequar as características daquele indivíduo ao que está sendo necessitado dentro daquele trabalho, para aquela vaga específica, para o conjunto de tarefas específicas que aquele indivíduo vai desempenhar. Resultados de emprego nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos apresentam resultados dessa taxa de empregabilidade insatisfatório para adultos autistas, devido a parâmetros de trabalho que muitas vezes são restritivos. Essa vaga precisava disso, precisava daquilo, mas esse indivíduo não consegue. Então, isso acaba levando a menos ofertas, menores possibilidades de trabalho para esse indivíduo.
contribuição para a baixa taxa de emprego, as limitações nas oportunidades de emprego podem contribuir para essa baixa taxa que nós vemos aí, que as estatísticas nos trazem. Estereótipos e discriminação no emprego. A questão de enfrentar os estereótipos que foram criados e a uma consequente, muitas vezes, discriminação, né? Indivíduos autistas enfrentam estereótipos e enfrentam discriminação no local de trabalho. Indivíduos autistas enfrentam também, muitas vezes, atitudes sociais negativas dos outros para com eles dentro desse ambiente de trabalho. E os estereótipos que às vezes as pessoas têm é essa percepção de que eles são perigosos, de que são agressivos, de que são problemáticos, de que são mentalmente doentes, ou que têm uma deficiência intelectual associada, um déficit cognitivo. As pessoas precisam aprender a separar transtorno do espectro autista de deficiência intelectual, que muitas vezes eles têm comportamentos inadequados, que não gostam de ser desafiados, enfim, as pessoas têm uma série de estereótipos sobre os autistas e que muitas vezes vêm do filme que assistiu, da novela que assistiu, do autista que viu na rede social, e as pessoas vão achando que todos são iguais. Isso é péssimo, né? Atitudes sociais negativas. Então, atitudes sociais negativas em relação aos autistas podem levar a práticas de contratação que são tendenciosas e que são discriminatórias no local de trabalho. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas, né, que os empregadores, que os empregados, que os colaboradores, que os trabalhadores também sofrem um impacto quando eles divulgam o seu diagnóstico de autismo. Então, muitas pessoas não querem divulgar o seu diagnóstico porque eles serão muitas vezes julgados ao ter o seu diagnóstico revelado, principalmente a depender do tipo de cargo que esse indivíduo ocupa. Então, a divulgação de um diagnóstico pode impactar, sim, negativamente as oportunidades de emprego e a percepção que os colegas têm desse indivíduo. Então, a gente tem que atitudes sociais negativas contribuem também para quê? Para uma diferença salarial discriminatória entre indivíduos autistas e não autistas. Então, é onde a gente vê aí, o autista ganha menos do que o não autista. A gente também tem respostas sociais hostis dos colegas, das outras pessoas, o que pode causar um sofrimento psicológico, um grande constrangimento para esses indivíduos autistas e que aí acaba levando a uma perda da produtividade, a mais faltas no trabalho, ou essa pessoa até mesmo querer sair desse trabalho. Então, esse tratamento injusto e essas concepções errôneas sobre o autismo pode afetar, com certeza irá afetar, a qualidade de vida desse indivíduo e também as oportunidades de emprego que ele vai ter na sua vida, o que vai gerando outros impactos e aí vira uma bola de neve. Bom, pessoal, eu vou continuar a gravação aqui da minha aula 33 do Trilha Portal. A aula completa tá lá dentro do Trilha Portal para todos aqueles que são membros, onde a gente tem uma aula nova toda semana. Muitas vezes eu passo aqui, né, gravo as aulas e acabo não divulgando aqui na correria, mas a gente tem 20 trilhas diferentes, que são o quê? São 20 temas diferentes. Nós temos 20 temáticas. Toda semana nós temos aula em uma dessas trilhas, sobre um desses 20 temas. Além das 7 formações completas lá dentro do Trilha Portal. Então é para ser realmente a sua Netflix, a sua HBO, a sua Amazon Prime, o seu Disney Plus de conteúdos, para que você possa se capacitar, para que você possa facilitar o seu dia a dia, para que você possa ter acesso a conteúdos que muitas vezes você não tem. Então eu busco sempre reunir as diferentes evidências científicas que a gente tem de Estados Unidos, de Canadá, de Austrália, de Reino Unido, de outros países da Europa, e trazer tudo isso compilado numa aula para que você se aproprie desse repertório, para que você adquira esse conhecimento e use ele na sua prática. E lembre-se, né, mês de julho
é mês não só de você tirar férias, mas também de você se capacitar para que você possa começar o seu segundo semestre aí com vários repertórios, várias informações que talvez você não tem. É mês também para quem trabalha com indivíduos que estão na escola, de você revisar ou de você fazer o plano educacional individualizado, e a gente tem uma capacitação prática totalmente focada em plano educacional individualizado, e eu estou elaborando o modelo de PEI para todos os nossos alunos. Então vai ter lá um modelinho pronto para você poder usar aí na sua prática, já prontinho para você adaptar, modelar, claro, depois de você ter assistido todas as aulas, porque ali tem conhecimento ali que é transformador para quem adquire, para quando a gente fala de querer incluir um indivíduo dentro da educação, tá? Então a gente trata aí de diversos assuntos do mundo da neurodiversidade, dos transtornos do neurodesenvolvimento dentro do Trilha Portal. Beijo grande, até qualquer hora. Tchau, tchau.